Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Computação Básica. Nesta oitava aula, nós veremos sobre laços de repetição, fluxos de controle, subrotinas e funções, tanto no ambiente do VBA como no ambiente da planilha eletrônica do Google, ou seja, em JavaScript. Então, a primeira parte nós falaremos sobre laços e fluxos no VBA. Na segunda parte falaremos sobre subrotinas e funções no VBA. E na terceira parte falaremos sobre laços, fluxos e funções no Google Script, ou na planilha eletrônica do Google. Então, vamos à primeira parte, fluxos e laços, né? Laços de repetição e fluxos de controle no VBA. Na aula anterior, nós vimos os primeiros passos no VBA, na planilha eletrônica, no LibreOffice. Então, naqueles primeiros passos, nós já aplicamos alguns códigos em que tinha laço de repetição e tomada de decisão. Então, aqui nós vamos estruturar algum desses comandos que nós fizemos lá nos primeiros passos, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui os laços de repetições. Os laços de repetições, né? Os laços, existem vários possíveis no VBA. Os mais comuns são o for e o while. Então, aqui primeiro nós temos a estrutura do for. Então, essa é a estrutura padrão do for, em que nós temos um contador, então i igual ao valor inicial até um valor final, e depois o incremento, que é o step, de quanto em quanto nós partiremos do início e chegamos até o final. Se deixarmos em branco, esta parte não é obrigatória, então esse step incremento, esse step incremento, ele não é obrigatório. Então, se você tirar, ele vai de 1 em 1 e será executado os comandos que tiver aqui dentro do for, né? Dentro for e o next contador. Então, todos os comandos aqui dentro serão realizados desde o contador indo no valor inicial até um valor final pelo incremento definido no espaçamento. Se definido, aí vai ser com espaçamento definido, se não, vai ser de 1 em 1. Se não tiver nada escrito, vai ser de 1 em 1. E o outro comando, o laço de repetição comum, é o while. Então, nós temos o while, que é o faça enquanto a expressão que estiver dentro do parênteses, ou as expressões que estiverem dentro do parênteses são satisfeitas. Então, o while é execute os comandos aqui dentro, execute esses comandos enquanto essas expressões aqui são satisfeitas. Então, nós ainda não fizemos especificamente com o while aqui no VBA, mas em códigos futuros nós faremos, tá? Então, ele tem a ideia similar lá do Octave, lá quando trabalhamos com Octave. Então, essa estrutura aqui já é conhecida de nós, né? Nós já fizemos no Octave e o for já fizemos ali em alguns comandos básicos. E serão repetidos, né? Faremos outros exemplos aí ao longo do curso. Uma curiosidade e um fato interessante é que dentro do for nós podemos pôr um if, que se por algum motivo dentro desse laço de repetição acontecer alguma coisa que eu quero que seja interrompido esse laço de repetição,
eu posso pôr um exit for. Então, ou seja, sair do laço de repetição. Então, a minha intenção é ir do valor inicial até final, mas tem alguma coisa que no meio do caminho eu não quero que aconteça. Se acontecer, então ele vai ser interrompido o laço de repetição por essa estrutura aqui em vermelho. Então, se essas expressões ocorrerem, então exit for, ou seja, eu vou sair desse laço de repetição. O laço de repetição vai ser interrompido antes de chegar no final do contador, tá? Então essa é uma possibilidade interessante do for. Mas o VBA existe outros laços de repetições. Então nós temos outros laços de repetições possíveis no VBA. O outro é usando a estrutura do loop. Então essa estrutura do loop, então aqui nós temos três situações possíveis do loop. Um é o do loop, e note que nós não temos um contador aqui. Então esse laço ele fica infinito, ou seja, eu fico infinitamente fazendo esses comandos que está dentro do loop, dentro do do e do loop. Só que a gente não quer que o computador fique fazendo infinitamente esses comandos. Então a gente põe essa estrutura para que quando for interrompido, quando o laço de repetição chegar numa expressão que eu não quero, ou seja, se essa expressão for satisfeita, né, se entrar dentro do if, o laço de repetição é interrompido. Tá? Então, esse if dentro do é importantíssimo, porque senão o computador não vai parar de fazer esse laço de repetição. Então ele é importantíssimo, tá? E aqui no caso é um end for, é um end do, tá? Porque agora nós estamos numa estrutura de do loop. Então aqui tem que ser um end, é um exit do. Exit do. Tá, então nós temos aí o exit do para interromper o laço de repetição feito pelo do. Bom, nós podemos fazer uma combinação do loop com o while. Tá? Então, na frente do eu posso colocar um while. E aí eu combino o do com o while. E então fica esse laço de repetição fica faça enquanto a expressão for verdadeira. E aí aqui nós temos fica com a estrutura parecida com esse daqui, com while. Tá? Então o do loop com while fica com a estrutura similar ao while puro. E nós também podemos, ao invés de colocar o while na frente do, nós podemos pôr o while na frente do loop. Tá? Então também é outra estrutura possível. Então temos essas duas possíveis aqui. Então esse daqui é fácil enquanto a expressão for verdadeira. Uma outra combinação possível é o do com until. Until, tá? Esse until aqui, ele é combinado com o do, ele fica faça até a expressão for verdadeira. Então a expressão é falsa. Ela entra numa expressão falsa, faz os comandos. Quando a expressão tornar-se verdadeira, aí sim que ele sai do laço de repetição. Tá? É o contrário do while.
Bem, essas são as estruturas possíveis de laço de repetição. Nós vamos trabalhar mais com esta primeira aqui, com o for e com o while. Nós já trabalhamos com for, em algum momento vai aparecer a questão do while para nós. Tá? Mas o while a gente já trabalhou lá no Octave, então vocês já têm a ideia de como funciona o while. A outra parte que nós temos é a de fluxos de controles. Então temos duas estruturas possíveis. Temos a estrutura com o if e com o select case. A estrutura com o if também nós já fizemos lá nos primeiros passos, só que ela não estava completa, então a estrutura completa é um if, expressões, then, e aí comando. Então, se essas primeiras expressões forem satisfeitas, serão executados esses primeiros comandos. Agora, se elas não forem satisfeitas, e sim essas segundas expressões, ou seja, else, if, segundas expressões aqui, então esses segundo bloco de comandos serão executados. Agora, se nem a primeira e nem a segunda são satisfeitas, então o terceiro bloco de comandos que serão realizados. Então, seja caso contrário, que é o else, caso contrário, execute o terceiro bloco de comandos. Tá? Então, esse daqui a gente também já trabalhou, também aparecerá em futuros códigos para nós. Um outro é o select case. O select case ele é o de testar alguma coisa. Então, você tem uma variável que selecionada, que é o select case, e você vai comparar com os casos possíveis. Então, você selecionou essa expressão, geralmente uma variável, você selecionou uma variável, você vai comparar essa variável com os casos possíveis. Então, você tem uma primeira lista de casos possíveis, e aí é comparado. Se der satisfeito, serão executados o primeiro bloco de comandos. Se não, se o segundo caso for satisfeito, será executado o segundo bloco de comandos. Se nenhum dos casos forem satisfeitos, o terceiro bloco de comando que será executado, que é o case else. E aí a gente tem o int select. Essas estruturas são muito parecidas com o Octave, só muda a questão da escrita em si, mas a ideia é a mesma, a lógica é a mesma. Entretanto, vamos ver uma macro com o select case. Tá? Então, esse daqui vamos trabalhar um pouquinho mais agora. Os outros também a gente já trabalhou lá um pouco nos primeiros passos. Como lá nós não trabalhamos um select case, então vamos fazer um select case aqui, dois exemplos de select case. Tá? Por isso que eu marquei aqui macros. Então, aqui nós temos esta planilha, tem duas macros, que é para fazer exemplos de select case. Então, venho aqui em ferramentas, macros, vou organizar as macros. Aqui nós temos o arquivo, vou aqui nos exemplos. Então, nós temos dois exemplos, né? Então, eu vou editar, vou clicar em editar e vai abrir os nossos dois exemplos que temos. O primeiro exemplo que temos é o seguinte. Então, aqui nós temos um exemplo 1 para o case, né? Então, para o select case. Então, eu chamei aqui a nossa subrotina, nossa rotina de exemplo 01 case. E aí, criei uma variável string como resposta. Esta resposta ela virá de um input box em que fará a pergunta para o usuário qual a capital do Brasil, aí a alternativa A, Brasília, e B, outra cidade. Tá? E aí o select case, bom, que eu vou selecionar uma variável, qual? Variável resposta, e vou comparar com a alternativa A e com a alternativa B. Então, o usuário digitou alguma coisa no teclado e foi armazenado em resposta. Então, o select case vai fazer a comparação com o primeiro caso, com a lista A maiúsculo ou A minúsculo. Se for um desses dois, então vai executar o primeiro bloco de comandos, que é, nesse caso, é só o message box, resposta correta. Se digitar B, vai executar o segundo bloco de comandos, que é o message box, resposta errada. Se não digitar nem A e nem B,
Então vai o terceiro bloco de comandos, que no caso é uma message box opção inválida. Tá? Então vamos executar este primeiro exemplo. Note que no case está como string, tá? Então é porque nós vamos comparar string. Então vamos executar. Vou executar aqui o primeiro, qual a capital do Brasil, e aí vamos digitar A minúsculo, resposta certa. Vamos ver se está funcionando. Vou executar de novo. Vou digitar B maiúsculo agora, vamos ver. Resposta errada. E vou executar de novo e vou digitar agora P. Opção inválida. Tá? Então aí nós temos o select case. O nosso segundo exemplo é um outro select case, tá? A mesma ideia, só que com números. A única diferença é que com números aqui ao invés de eu pôr entre aspas, eu ponho um número de fato, tá? Então aqui tem o 0, aqui tem o 9, e esse to aqui no entre 0 e 9 é porque eu não preciso digitar todos os casos possíveis. Por exemplo, a questão numérica, né? Então, caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu não preciso pôr 0,1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 9. Eu posso pôr de 0 a 9. Feito isso, aí a resposta vale um número digitado, né? Então nós vamos ter aqui um número digitado se digitar um número de 0 até 9. Um número natural entre 0 e 9. Qualquer outro número digitado vai dizer como opção inválida. Então vamos executar esse segundo exemplo. Digite um número entre 0 e 9, 2. Número digitado, 2. Tá, então eu vou fazer um outro. Vou executar. Vou pôr 1,2. Opa, deu um número digitado 1. Ah, porque tinha o 1 aqui no meio, né? Tinha 1, 2, tá. Então eu vou digitar aqui de novo, select case, 1.2. Número digitado 1.2. Vamos ver um caso contrário. Vamos pôr um número entre 0 e 9, 65. Opção inválida. Então aqui digite um número entre 0 e 9, né? Então digite um número entre 0 e 9. Pronto. Agora sim, né? Então, de novo. Digite um entre. Então 0, número digitado 0. 0.6. Número digitado 0,6. Tá? E agora com vírgula 7,5. Opa, 7,5. Número digitado 7. Tá? Então, cuidado que nós temos que digitar, quando a gente quiser digitar número decimal, nós temos que digitar ponto. Então, 7,5. Se eu digito 7,5, ele está entendendo como se fosse dois números, você digitando, ele só está testando o primeiro número. Tá? Então, tem que digitar 7,5. Então, select case 5.5.
7, por exemplo. Aí sim, agora é 5 pontos. Apesar de na tela ele converter por 5,7, né? Mas enfim. E um número fora, 10. Opção inválida. Tá? Então esse é o exemplo aí dos select case. Então aqui a gente digita aqui o intervalo de 0 a 9. Agora se você quisesse só os números naturais mesmo, e aí então você teria que por 0,1, 0,2, 3, 4, colocar todos os números aqui para ele poder de fato comparar com números inteiros. Bom, então esses são os exemplos para laços de repetições e fluxos de controle. Até mais.